Olá, pessoal, dando início agora a mais um podcast. O podcast da Beneficência Portuguesa de Santos, uma plataforma que tem buscado levar até vocês informações importantes para que cada um de nós venhamos a cuidar ainda melhor da nossa saúde, prevenindo doenças de forma consciente. E hoje nós vamos falar sobre um tema interessantíssimo, um tema que, inclusive, em março de 2025, o Conselho Federal de Medicina criou a Comissão de Saúde e Espiritualidade para buscar pesquisar de forma científica como a fé pode interferir em um tratamento médico de doença grave. E nós, para falar sobre esse assunto conosco, chamamos aqui ele que, além de amigo da gente, de longa data, é cardiologista, gestor em saúde do convênio Santa Saúde, foi coordenador da UTI cardiológica aqui na Beneficência Portuguesa e orientador do programa de residência médica também aqui do hospital, nosso amigo Dr. Felipe Saccabi, aqui na presença do presidente da Beneficência Portuguesa também. E vamos aqui fazer esse bate-papo aqui, levar o máximo de informações possíveis. Muito obrigada, Dr. Felipe, por mais uma vez aceitar o nosso convite. Olá, Paula, meu amigo Ademir, os nossos telespectadores, internautas que estão nos assistindo aí. É um prazer muito grande estar retornando a essa casa, da qual eu trabalhei de 2011 a 2021 todos os dias. Com muito orgulho, carrego no meu currículo ter iniciado o programa de residência médica desse hospital, ter inaugurado a UTI humanizada, em apoio seu, Paula, do senhor Ademir Pestana, e talvez é uma das coisas que eu mais honro no meu currículo, foi essa UTI humanizada e o programa de ensino médico. Então, sempre que me chamar, virei muito feliz. E a gente fica mais feliz ainda, né, Sem presidente? dúvida alguma. O doutor Felipe, além de ser o meu médico pessoal, né? É meu também. Que cuida é seu também, né? Mas é uma pessoa muito bem preparada, né? Então a gente fica muito feliz de tê-lo aqui, falando hoje de um tema ligado aí à saúde que volta. O próprio governo começa a trabalhar nesse sentido, que é a espiritualidade na medicina, né? Isso. Então a gente fica feliz por ele estar aqui, né? Até estava aqui vendo aqui no meu celular aqui o Benecine, né? Que a gente tem o Benecine que leva os nossos pacientes para assistir um filme motivacional, né? Não sei se tem alguma ligação com isso, mas é o início para que a gente tenha essa espiritualidade através das nossas atitudes, né? Então, obrigado, doutor Felipe, de estar aqui presente, hein? Obrigado por tudo aí. Eu que agradeço. Doutor, o tema, o médico e a espiritualidade, a gente vai conversar muito sobre isso. E eu queria antes lembrar algo interessante. A Organização Mundial da Saúde, ela traz como definição da saúde o estado de completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. E não apenas a ausência de doença e enfermidade. Doutor Felipe, para a gente começar, eu quero te perguntar, quem tem fé tem mais saúde? Olha, Paula, realmente sim é a resposta, né? Mas para te dar essa resposta, eu acho que a gente tem que começar a olhar um pouco para trás. Antigamente, quando você via um hospital ser construído, você via uma pequena capelinha no centro. Sim. E o hospital crescia em torno dessa capelinha. Eu acho que foi assim na Benê, o nosso Santo Antônio tem uma capelinha no meio, a Santa Casa de Santos também tem a capelinha dela, o Hospital das Clínicas também tem a capelinha deles, o Hospital Samaritano também tem a sinagoga deles. Então, sempre onde tem Deus, antigamente, crescia grandes e robustas estruturas. Então, os nossos antepassados, os médicos mais antigos, os nossos antecessores já começavam pela fé. É interessante, é verdade. E antigamente, óbvio que a religião mais difundida no nosso país era a Igreja Católica, né? E por isso que começava-se com capelinhas, né? Então a gente já vê que antigamente, mesmo tendo poucos estudos, senhor Ademir, a gente já via que o hospital começava pela capelinha. Por quê? Porque se entendia que em algum momento você poderia buscar um apoio, um conforto, alguma coisa que o tratamento, que um comprimido, que uma avaliação ou que uma cirurgia não trouxesse.
Sim. Então, eu acho que esse é o principal ponto que eu chamo nesse bloco inicial, que eu falo, ó, temos que olhar para trás para olhar lá na frente. Sem dúvida nenhuma. E é interessante o que o doutor está falando, porque quando nós pensamos na constituição do ser humano, há uma tricotomia. É corpo, é alma e é espírito. Como pensar em cuidar só do corpo, né, doutor? Exato, né, Paula? Eu tive um professor, o professor Álvaro Alvezum, que ele é o pioneiro no Brasil nesse estudo da espiritualidade e o processo de adoecer. Esse professor, ele começou a observar, como a gente estava discutindo um pouco antes do programa, que pessoas que tinham um determinado diagnóstico, que encaravam a doença de uma forma otimista, com religiosidade, que eu vou pontuar mais para frente o que é religiosidade, que levavam as condições de uma maneira mais otimista, elas tinham um evoluir muito diferente daquelas pessoas que encaravam as coisas de uma forma negativa. Para se ter uma ideia, Paulo, já está documentado, se você pratica o perdão, pratica atitudes boas, faz uma doação, níveis de pressão e de glicemia costumam cair. E a gente sabe que a hipertensão e o diabetes são os principais vilões da saúde cardiovascular e também das doenças oncológicas. Então isso cria um link muito grande. A maneira como você lida com as suas emoções vai estar diretamente ligado à maneira como você adoece. Se você é uma pessoa rancorosa, que não perdoa o próximo, que carrega muito aquela situação que te trouxe um desconforto, você vai ter níveis mais elevados de pressão, mais elevado de glicemia e vai adoecer de uma forma um pouco diferente. Sim. Até que ponto a espiritualidade pode interferir em um tratamento de doença grave, doutor? É aquele caso, fala assim, esse caso foi um milagre, né? A gente escuta muitos médicos falarem isso, né? Fala assim, era uma cirurgia que nem era para ser feita, era uma intervenção cardíaca que nem era para ser feita, e foi surpreendente a resposta com relação a isso. Podemos dizer que aí foi um milagre? Podemos falar assim? Sr. Ademir, isso vai depender muito de como a gente encara as coisas, mas com certeza tem muita coisa que a gente não consegue explicar na medicina. Muita coisa que a gente não consegue explicar. Nós já vimos aqui na nossa cidade uma santa que teve um dos milagres dela num paciente aqui nessa cidade, né? Um paciente que tinha uma doença cerebral que simplesmente do dia para a noite houve essa melhora. Existiu alguma explicação técnica? Eu conversei com os médicos envolvidos nesse processo e eles me garantiram que não. Então, que existe muito mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia, está muito claro. Está muito claro. A gente não consegue explicar tudo. A gente não consegue explicar porque pessoas que infartam de uma forma, com a mesma artéria, colocam o mesmo stent, tomam o mesmo remédio, elas vão embora e tem um desfecho negativo em 6 meses, 1 ano. E pessoas que, o mesmo stent, a mesma artéria, o mesmo remédio, a mesma idade, elas têm uma evolução diferente. A gente não consegue explicar. Mas o que eu tenho para garantir para quem está nos assistindo, que a maneira como você enxerga essa condição, principalmente quando você está por baixo, que eu acho que é uma coisa que é da vida, todos nós vamos estar por cima e por baixo em algum momento, e estar por baixo é parte da vida, e a gente mostra força exatamente quando a gente está por baixo, está diretamente impactado na maneira como a gente vai adoecer e o processo de adoecer. E qual é o remédio da espiritualidade? Qual é o remédio que o senhor indica para esse caso? Sr. Ademir, não tem uma receita mágica para o senhor, para a Paulo, para os nossos telespectadores. O que a pessoa precisa ter é um tempo para conversar com Deus, que pode ser Iemanjá, que pode ser Alá, que pode ser Jesus Cristo, Nossa Senhora. A pessoa precisa acreditar em alguém e a pessoa precisa acreditar que essa crença dela a conduza de uma maneira menos dolorosa no processo de adoecimento. Quanto tem que ser feito isso por dia, com qual é a frequência, a gente não sabe. Mas a gente sabe que pessoas que praticam esse ato de forma semanal, ou seja, que vão ao culto, que fazem algum processo dentro das várias religiões, elas têm um processo de adoecer distinto dos outros. Ok. E, como eu tinha te perguntado, até que ponto essa espiritualidade pode interferir nesse tratamento dessas doenças graves?
Paula, não existe um termômetro de espiritualidade, mas eu posso lhe garantir de quem, desde 2005, vê paciente todos os dias, todas as tardes, algumas noites e algumas madrugadas, em que é diferente você cuidar de alguém que acredita em alguma coisa superior. É claro que eu estudo muito, que eu sou muito tecnocrata, que eu acho que o exame tem que ser aprofundado, que a tecnologia tem que ser incorporada, que os melhores tratamentos têm que ser dados. E não se trata disso. Se trata em fazer o melhor e achar que existe algumas coisas entre o que você faz de melhor e o destino que Deus reservou. Não é subtrair esse conhecimento, mas é somar a Sem fé. dúvida, né? A gente via antigamente nos hospitais a figura do capelão, né? Sim. O capelão, ele ia lá, dava extrema-unção e fazia parte do atendimento. Isso se perdeu com o tempo, né? Se perdeu. Isso foi uma perda que nós tivemos na linha do tempo, né? E eu acho que a Benê é muito pioneira disso. Nós temos uma atividade de capelania ao longo da Constante, semana, às né? terças-feiras, às quartas. A capela está aberta, se você Exatamente. quiser conversar com Deus, e não só para os pacientes, também para os colaboradores, porque é uma pressão muito grande. Às vezes você quer o paciente quer uma resposta que você não consegue dar. E conversar com Deus para nós que estamos cuidando nesse momento é uma coisa importante, é uma coisa relevante, que traz conforto, porque todos nós que estamos na linha de frente, que vimos o paciente todos os dias, a gente lida com situações em que a gente se questiona, que a gente questiona a ciência. Sim, sim. E se a gente entender que não tem alguma coisa a mais por detrás disso, você perde a força, você perde a garra, você perde a vontade de acordar todo dia às 6 horas da manhã. É verdade. Eu já tive casos, viu, Paula, viu, doutor? Da paciente olhar para mim e falar assim, eu não quero viver mais. Eu não tenho motivo para viver mais. Eu quero que Deus me leve, né, no leito. E outros que falam, não, eu quero viver, eu tenho muita coisa para fazer. E geralmente aquelas pessoas que não querem viver mais, se elas não tiverem um capelão do lado, ou tiver uma espiritualidade para tentar reverter aquela situação daquela pessoa, ela acaba falecendo mesmo, né? O sofrimento é muito maior. O sofrimento é muito maior. E os outros, o índice de recuperação é notório. A gente percebe claramente isso aqui nas minhas visitas aos leitos, que eu costumo fazer semanalmente, mas a gente percebe claramente. Então a gente pode dizer isso aí, que isso é um pouco de espiritualidade mesmo, né? Os hospitais têm que começar a se preocupar, não só a humanização, mas com a espiritualidade, né? Que nem o Benecine aqui, esse último, né? Você percebe o paciente, a hora que entra, a hora que ele sai. Ele sai motivado, renovado, é uma coisa impressionante. Isso ajuda muito o médico, né? O médico precisa chegar positivamente, a pessoa tem que olhar para o médico e falar, esse é o meu médico, ele vai me curar, né? Ele e Deus vão me curar, né? Falo Deus, todos, né? Que as pessoas entendam da forma que... A espiritualidade, ela se refere a uma busca por esse significado, por esse propósito de vida também, Sim, né? sem dúvida, né? Eu acho que a gente não pode só deixar isso a critério do paciente. Sim. Eu acho que nós, médicos, a gente tem que ter algum contato mais próximo com Deus. Ele pode ser através de uma meditação, ele pode ser através da ida a um culto, ou mesmo uma conversa de 15 minutos antes de começar o dia. Sim. Eu acho que isso é o mais importante. A gente não pode só terceirizar isso para o paciente. A gente tem que acreditar nisso. Que eu acho que isso é o mais importante. É interessantíssimo isso. E até que ponto acreditar em algo superior pode impactar na vitalidade das pessoas? Paula, totalmente, né? Como a gente estava citando há pouco aí, né? A gente sabe que praticar a fé, ela aumenta alguns hormônios de bem-estar, como a serotonina, ela faz algumas partes do corpo, algumas partes do cérebro que estavam funcionando de forma mais devagar se acelerarem. Então isso já está documentado que isso tem impacto. Que isso tem impacto. Então ter fé, acreditar que tem alguma coisa conduzindo a situação fora dos quatro cantos de um quarto ou de um consultório médico é uma coisa relevante que com certeza tem muita coisa que a gente ainda não conhece. Eu tive vendo alguns artigos e eu pude observar que o neurologista Dennis Birman, inclusive fica aí a dica para depois vocês, né, darem uma pesquisada também, ele fez numa ressonância funcional,
Ele fez um experimento onde o paciente era conduzido ali a pensar coisas. Então havia no lobo frontal, havia um fluxo sanguíneo quando ele pensava. E ele pede para que ele fale algo. Então, quando ele fala algo, há um fluxo sanguíneo ali que acontece também. Porém, quando ele pede para que esse paciente, na máquina de ressonância, ele faça uma oração, ele percebe que o fluxo sanguíneo ele aumenta em 7 vezes mais, né? E esse lobo frontal é o lobo da decisão, né? Isso pode ser exercitado como um bíceps, como seria isso, doutor? Eu vou mais além, Paula. Ser otimista pode ser exercitado. Eu digo por mim mesmo. Até pouco tempo atrás eu não era tão otimista com a vida e com as histórias que a gente via. Eu achava que ser pessimista te preparava, criava uma casca e quando a notícia chegasse, ela chegava de uma forma que ia doer menos. Mentira isso. Uhum. Quando você sendo pessimista, a notícia vem e te machuca da mesma forma. Então o que eu decidi? Eu decido, quando eu estou ansioso, angustiado com alguma coisa, eu penso de uma maneira otimista. Se aquele diagnóstico vem de uma forma otimista, muito bem, graças a Deus, mas se ele vem de uma forma negativa, pelo menos eu vivi bem aqueles 30 dias que eu fiquei angustiado esperando esse diagnóstico. Então, ser otimista também é treinável. Sim. E a gente tem que treinar mais o ser otimista. Eu acho que esse é o desafio. Durante um processo de adoecimento, principalmente doença oncológica, cardiológica, são doenças mais complexas, eu acho que um dos principais desafios é treinar o otimismo. Você está angustiando por um exame, pensando que uma coisa pode ter um resultado que você esperava, que aquela doença pode ter revertido ou não. Se você sofre e aquele resultado vem ruim, agora se você leva numa boa e se o resultado vem ruim, claro que isso não vai atenuar, mas é melhor do que ter sido pessimista 30, 40 dias. Com certeza. Então hoje eu sou muito mais otimista. Não deixa de ser essa fé. A fé. Que move montanhas, né? Move já dizia a Bíblia, né? Exatamente, né? E é a certeza de alguma coisa que você não crê, de alguma coisa que você não vê, mas você crê como se ela já existisse. É o então, caso do ativar isso é o caso, Paula, do seu poema, O Teto do Hospital. Sim. O que nós estamos conversando aqui no seu poema, O Teto do Hospital, que é maravilhoso, logo a gente vai colocar à disposição das pessoas. Né? É mais ou menos o que nós estamos conversando. Então, veio essa ligação agora, né? Que eu conheço um pouco desse poema da Paula, que está muito bonito e fala exatamente isso. Aborda todos esses assuntos. As pessoas, no fundo, vão cair na espiritualidade mesmo, que é o grande caminho. Mas é interessante com certeza. Esse poema aí, Paula. Alguma experiência, doutor, entre pacientes que o doutor possa ter observado, entre pacientes com um perfil de alguém que tem uma espiritualidade, que tem uma fé com um diagnóstico, e de outros pacientes que têm um diagnóstico todos graves ali, necessitando de cuidados realmente, mas esse perfil de quem tem fé e de quem não tem fé no que diz respeito à melhora? Sim. Aquela pessoa que eu percebo que ela não tem fé quando eu faço um diagnóstico, a primeira coisa que ela faz quando ela está num processo de adoecimento é procurar um culpado. Porque foi não sei que não me olhou, o exame que demorou, o convênio que não autorizou, o meu filho que não me levou, enfim. A primeira coisa que ela faz é terceirizar a culpa. Aquela pessoa que olha a coisa com otimismo, ela fala, temos um problema, que bom que temos caminhos para serem percorridos. E quais serão esses caminhos? Muitas vezes serão caminhos esburacados. Esse é o tema. Agora, o tamanho de cada buraco, quanto isso vai demorar, isso vai depender muito de cada um e da maneira como a gente olha as coisas. Sim. É interessante porque nos leitos, eu vejo isso também, né? A gente está nesse contato com os pacientes também. Nós observamos que a pessoa, quando tem essa fé, essa espiritualidade, ela entende aquilo como propósito. Ela não encontra culpados, ela quer entender como aquilo vai fazê-la crescer. Então, são pessoas que estão aí em constante amadurecimento. A espiritualidade, ela nos leva a níveis de amadurecimento muito maiores, muito melhores, né? Eu acho que esse é o caminho, né? Não é negar, é lidar. Nós não estamos falando de negação, nós só vamos lidar. Então, aprender a lidar com isso. Eu acho que você que está nos assistindo, que gastou um tempinho, já está um pouco acima de quem passou reto por isso. Então, eu acho que entender a maneira como você lida com essas situações e procurar ajudar, procurar trazer um pouco de espiritualidade, religiosidade, de procurar um apoio,
Eu acho isso muito importante. Eu vou dizer, Paulo, a maneira como eu faço. Eu converso com Deus 15 minutos, quando eu acordo. Converso, fico de olho fechado, conversando, acordado. E no final do meu dia... Você fala com Deus, não? Não, é pensamentos, não é? Eu não falo, eu converso em pensamentos. Eu agradeço, eu me programo, eu faço planos, eu peço a opinião de Deus, que às vezes as respostas não são de forma objetiva. E no final do dia eu agradeço por aquele dia que eu tive, por aqueles buracos que apareceram e a maneira como eu tenho de melhorar como pessoa. Eu acho isso muito importante. Acho isso muito importante, fazer esse exercício no começo e no final do dia. Eu, até pouco tempo atrás, eu fazia uma oração com a minha família de forma online às 21 horas todos os dias. A gente perdeu um pouco esse hábito de um tempo para cá, mas ficamos anos fazendo esse processo. Veio da pandemia, ficou na pandemia, depois ficou num processo de adoecimento da minha família, e de um tempo para cá, cada um faz a sua isolado. Eu acho que isso é muito, muito, muito importante. É muito importante. Como eu estava falando sobre o lobo frontal, é o lobo da decisão. Que quando nós temos o hábito de conversar com Deus, nós desenvolvemos, né? O cérebro, ele também cresce, né? Exato. E aí você desenvolve o teu poder de decidir de forma acertada. Então, isso é muito interessante. Isso, né, entre os neurologistas, a gente tem isso como um dado também muito interessante. Doutor, como você vê a evolução da relação entre a medicina e a espiritualidade nos próximos anos? Olha, as principais sociedades médicas, elas estão começando a trazer esse debate à tona. Então você vê em congressos como o Congresso da Sociedade Paulista de Cardiologia, que é pioneiro, você vê congressos muito importantes reservando um determinado tempo para conversar sobre isso. Quando você vê pessoas muito sérias como o professor Álvaro Alvesum, debatendo, discutindo, procurando trocar experiências sobre esse assunto, você vê que cada vez mais é um caminho que nós vamos ter que trilhar. Isso vai ser incorporado à prática clínica, mais cedo ou mais tarde. Nós vamos ter que debater isso nas escolas médicas, num período de tempo. A gente vai ter que voltar àquela conversa do hospital que nascia no entorno daquela capelinha, da cidade que nascia em torno daquela capelinha. Nós vamos ter que voltar às nossas origens para debater o nosso futuro. Isso, para mim, está claro. Nós vamos ter que voltar a essa conversa. Nós vamos ter que voltar, inclusive, nas universidades. Eu acho que a pessoa não pode ser apresentada para isso, tá aqui o seu carimbo, o seu diploma, vai lá e começa a atender um monte de gente. Não. Isso tem que ser debatido antes. Isso tem que ser educado antes. Na nova matriz curricular do MEC, isso não foi tocado ainda. E num país amplo, diferente como o nosso, que a gente vive várias realidades, a gente tem a realidade do SUS, a realidade do convênio, a realidade daquelas pessoas que estão em vulnerabilidade extrema e dos ultra ricos, a gente tem que discutir isso daí, porque só vai ser ganho para os nossos pacientes. Sem dúvida nenhuma. Isso na verdade, é humanização legítima e verdadeira, porque eu costumo, inclusive, brincar na integração, para que as pessoas possam refletir como é interessante nós precisarmos estar falando sobre humanização com os seres humanos. Então tinha que ser inerente ao ser humano. Impressionante, numa época que a tecnologia chega assim de uma forma avassaladora, né? A gente fica até confuso com tanta tecnologia, né? Para o nosso bem-estar, na saúde, enfim, para o mundo. E ao mesmo tempo a gente está falando aqui de espiritualidade, né? Lembrar das nossas capelinhas, que é o caso da beneficência, das santas casas, né? Que nasceram em volta dessa capelinha. O que se construía primeiro, as primeiras portas que se abriam, você dava de cara com as capelinhas, né? Era uma missa, para mostrar Deus. Então a presença de Deus, por mais tecnologia, ela nunca pode ser abandonada, né? Não. Nós precisamos disso. Então a gente fica feliz aqui. Eu acho que, como o doutor falou aqui, acho que futuramente vai estar agregado ao currículo do médico a espiritualidade, porque... Vai, com certeza. Que lindo isso. É verdadeira. Isso é avanço. Eu acho que isso é uma experiência de vida também. Eu acho que, na verdade, isso é uma busca de alguma coisa que ficou no passado, né? A gente busca sempre formas de atender mais paciente, forma mais coesa, e o mundo, às vezes, esquece um pouco das raízes, né?
E a gente percebe que aquela árvore ela só é sólida quando as raízes são profundas, né? E você via, a gente vê que a fundação da cidade de São Vicente começou com uma missa de Martim Afonso. É verdade. A fundação de uma cidade, do estado mais importante em termos econômicos, financeiros do nosso país. E óbvio que, guardadas as devidas proporções, eles estavam conversando com Deus naquele momento, agradecendo a Deus, entendendo que tinha alguma coisa maior. E a gente vê nos hospitais cada vez mais, coloca tomografia ali, não sei o quê, e tira aquela área. Isso é uma coisa que a gente tem que repensar. Tem que repensar. Doutor, nós já, por incrível que pareça, nós já estamos quase chegando no final do nosso podcast, mas eu não quero deixar de fazer a pergunta: qual foi o divisor de águas para que essa espiritualidade, dentro da sua medicina, da cardiologia, acontecesse dessa forma? Paula, isso já vem de antes da medicina. Isso não é uma coisa que eu me tornei um pouco mais ou menos espiritualizado porque sou médico. Eu lembro da minha avó já lidando dessa forma com os problemas. Então isso foi uma maneira que eu fui educado. Eu fui educado dessa forma. Então, óbvio que quando isso está no seu DNA, isso é uma coisa mais fisiológica, né? Mas nem todas as pessoas tiveram a oportunidade que eu tive. Então, aquelas pessoas que cresceram mais afastadas de Deus, às vezes porque as pessoas trabalham demais hoje em dia, que o pai tem muitos compromissos, o pai é separado da mãe, ela não teve essa oportunidade que eu tive uma imersão nisso daí. E na minha casa era muito engraçado, porque era muito heterogêneo, você tinha da religião A, B, C, D a Z. Mas a minha avó me trazia muito essa história da religião, da fé, da conversa com Deus, da oração no final do dia. Eu lembro claramente da minha avó. Eu lembro que um dos presentes que eu lembro de ter dado para ela foi a narração da Bíblia. Como chama aquele repórter da Globo? Do Cid Moreira. Que minha avó, no Natal, eu pensei, o que eu vou dar para minha avó? Eu falei, não, eu vou dar a narração do Cid Moreira. E inúmeras vezes eu lembro da minha avó tá ouvindo as fitinhas que eu dei para ela de Natal, ouvindo o Cid Moreira. E eu achei essas fitas recentemente. Olha como isso é importante. Olha como isso é importante. A gente dá valor. É claro que você ouvir a Bíblia é uma coisa muito legal. Ouvir na voz do Cid Moreira parece que é muito mais mágico. Parece que ele é um intérprete de Deus ali. Ele encarna realmente. Parece a voz de Deus ele mesmo. Então eu acho que eu nasci com esse atalho. Na minha casa já era assim. Que maravilha. Então, começa... Minha avó também, a gente tinha que orar antes da refeição, né? Sim. E recordava, quando via os avós pela primeira vez, já pedia a bênção, né? Então, já vivia na espiritualidade, né? Isso realmente já vem, quando vem desde a infância, vem na educação, no início, vai se estender e vai fazer de pessoas que buscam a espiritualidade um sucesso, como é o Dr. Felipe Sacab. Tá aí a receita. Que pena que acabou, né, Paula? Que pena! A gente sente... Mas você tem que me chamar mais vezes, nós viu? Vamos, olha, eu faltei muito tempo e não foi minha culpa, viu? Não foi mesmo, a gente assume, mas nós vamos sim, muito felizes de poder falar, e principalmente um médico falando sobre espiritualidade. É uma vanguarda aí que se faz tão necessária, né? Não só a humanização, como a espiritualidade. A gente sabe a diferença que é ser assistido por um profissional que tenha realmente essa essência. Dr. Felipe Sacab, nossa grande admiração, gratidão por mais um podcast. Um grande programa hoje, hein? Presidente, obrigada pela presença mais uma vez, Dr. Felipe. Podcast Beneficência, Medicina e Saúde chegando até você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.